Hoje é o 12º dia do plano de aprendizado desenhado por nós aqui da Escola Técnica, e o tema de hoje é coprocessamento. Nesse vídeo, nós vamos abordar sobre os itens 1 e 2 dessa apresentação, ok? Introdução e considerações chaves para o processo. Não esqueçam de fazer leitura do restante de conteúdo para adquirir mais conhecimento no tema e realização da provinha mais tarde. Como falamos desde o primeiro dia, o cimento é o mais importante material de construção em todo o mundo. Impossível imaginar nossas vidas hoje sem esse produto, que só não é mais consumido que a água, que é essencial para a manutenção das nossas vidas. A produção de cimento é um processo de intensa energia, consumindo uma energia térmica da ordem aí de 3,3 gigajoules por tonelada de clinker produzido. Para vocês terem uma dimensão da quantidade de combustível requerida no processo, eu vou fazer uma analogia para facilitar. Um forno de cimento consome energia térmica equivalente a um caminhão de gasolina a cada 3 horas. Então, é bastante coisa, né? Com isso, gostaria que você refletisse quão alto é o gasto da indústria cimenteira com o uso de combustíveis para o processo. Esse requerimento, gente, energético, ele é baseado nas reações endotérmicas de descarbonatação do calcário, desidratação de argila e as reações exotérmicas durante a formação das fases, né? Halita, belita, C3A, C4AF. O requerimento efetivo de energia térmica é de aproximadamente 3,2 a 6 megajoules por quilo, dependendo do processo empregado. Face a recuperação de calor pelo uso de gases de exaustão e do ar de excesso, que é proveniente do resfriador através da secagem de matérias cruas, petrocoque, escória de alto forno, etc. Normalmente, os combustíveis fósseis usados na indústria de cimento são gás natural, óleo combustível, carvões minerais e petrocoque. Durante as últimas décadas, um enorme número de plantas converteu a matriz energética de óleo combustível para carvão mineral ou coque de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, essas plantas contemplaram em seu projeto uma moagem de combustível sólido, devido à subida vertiginosa do preço do óleo combustível na década de 70. A conjunção de uma série de fatores, né? Dinâmica dos preços de combustíveis, provável escassez de combustíveis fósseis em um futuro próximo, a pressão crescente para o controle incisivo sobre as emissões de dióxido de carbono, dentre outras, conduziu à busca do segmento cimenteiro por soluções para emprego de combustíveis não tradicionais, ou seja, combustíveis não fósseis. Este processo resultou no que a gente chama de coprocessamento, que é uma destinação final ambientalmente adequada de resíduos industriais em fornos de cimento, em que se faz o aproveitamento da energia contida nesses materiais para substituição de combustíveis fósseis ou da sua fração mineral para substituição de matérias-primas cruas. Veja aqui a variedade de resíduos industriais que podem ser absorvidos pelo coprocessamento. São resíduos da indústria de alumínio, automobilística, petroquímica, energia elétrica, indústria química, indústria siderúrgica, indústria de pneus, dentre várias outras. Então, vamos falar um pouco sobre a definição, sobre o que é resíduo, né? Segundo o IBAMA, pela sua instrução NR13, resíduo é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido ou líquidos cujas particularidades tornam inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, o que isso quer dizer? A gente não pode pegar um resíduo industrial e descartar na rede pública, né? Na lagoa, no ribeirão da sua cidade, no lago perto da sua casa. A gente tem que dar uma destinação ambientalmente correta para evitar a contaminação do meio. Os resíduos industriais empregados como fonte de energia, também chamados como combustíveis alternativos,
ou também pelo termo que vocês vão ver comumente aí nas nossas operações, AF, que remete ao termo em inglês, que é Alternative Fuels, mas nada é que é combustível alternativo. Esses resíduos eles podem chegar a substituir 80% e, em alguns casos mais específicos, até 100% dos combustíveis fósseis tradicionais no processo. A utilização de resíduos como combustíveis alternativos na indústria de cimento tem inúmeros benefícios ambientais, já que os constituintes orgânicos eles são completamente destruídos pelas altas temperaturas do forno, o longo tempo de residência dentro dele e o ambiente oxidante que há dentro do forno. Além disso, os constituintes inorgânicos eles combinam com a matéria-prima no forno durante o processo e deixam o processo como parte do cimento. Os metais pesados no cimento eles terminam ligados no concreto. E o concreto feito a partir do cimento fabricado com combustíveis alternativos tem as mesmas propriedades idênticas àquele concreto fabricado a partir de combustível fóssil, ok? Então, não há nenhuma diferença. Aqui eu vou fazer um resumo das vantagens do coprocessamento do ponto de vista ambiental, social e econômico. Com a redução da utilização de combustíveis fósseis, por exemplo, carvão, a gente contribui para minimizar os impactos ambientais associados à mineração do carvão, uma vez que a gente utiliza menos esse material. Contribuímos também com a emissão dos gases de efeito estufa, do CO2. Também pode-se, quando utilizado para substituir matérias-primas, a gente tem redução de custo com as matérias-primas e menor extração da mineração. Por exemplo, a areia de fundição pode ser utilizada para fornecer sílica. Do ponto de vista ambiental, a gente tem a disposição adequada dos resíduos no meio ambiente e o coprocessamento é uma tecnologia que fornece destruição total do rejeito, então não tem nenhum passivo ambiental que tem que ser descartado em aterro, por exemplo, como a incineração, que é o caso que gera cinzas. Exerce também um papel importante para a saúde pública, né? Uma vez que auxilia a evitar focos de mosquito, Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika, da chikungunya, por exemplo, e redução dos custos na operação com aterros para os municípios, né? Aqui, vemos a hierarquia de sustentabilidade para o tratamento de resíduos, né? Então, veja que interessante essa matriz, essa hierarquia. O coprocessamento é a destinação mais sustentável quando não se pode reduzir a geração de um resíduo, reutilizá-lo ou reciclá-lo, né? Então, a gente está falando de uma forma de tratamento que não gera passivos ambientais, como a incineração, que eu tenho a geração de cinzas, né? O que é incineração? É uma tecnologia que consiste na queima do lixo em fornos de usinas próprias e com a desvantagem é que depois resta um material, um passivo, que pode ser encaminhado por aterros sanitários ou até mesmo reciclado. Essa opção da incineração, ela deveria ser somente aplicada quando o material não pode ser usado para coprocessamento ou recuperação energética, né? Para que tipo de material? Resíduo hospitalar, por exemplo, a gente não pode coprocessar resíduo hospitalar. E se a gente não conseguir descartar em nenhuma das possibilidades mencionadas, né? A gente não consegue prevenir, reduzir, reutilizar, reciclar, nem coprocessar, nem reaproveitar como energia em outro segmento, nem incinerar. Então, eu tenho que proceder com o descarte em aterros sanitários. Infelizmente, no Brasil, a incineração no aterro recebe muitos materiais que poderiam ser coprocessados. Agora vamos falar sobre as considerações chaves para o coprocessamento, né? Os benefícios potenciais da queima de combustível alternativos em fábricas são numerosos. A gente já mencionou vários até agora, né? Contudo, se houver um mau planejamento, pode resultar em fornos com emissões mais elevadas e combustíveis alternativos subutilizados. Então, foram desenvolvidos 5 princípios orientadores descritos por uma agência alemã de desenvolvimento, conhecido aí como GTZ, um resumo abrangente, porém conciso, das principais considerações para os planejadores de projetos de coprocessamento. Então, vamos falar deles. Então, o primeiro, né, que é o princípio da coprocessamento e hierarquia de resíduo,
ele subdivide em o resíduo pode ser usado no forno de cimento se e somente se não existirem outros meios ecológicos e economicamente melhores de recuperação. É o que eu falei antes, se o resíduo pode ser reutilizado, reciclado ou até minimizado a sua geração, a gente sempre deve priorizar a destinação conforme a hierarquia de sustentabilidade. São formas, a reciclagem é uma forma mais nobre que o coprocessamento. Então, se eu posso reciclar, eu tenho que promover a reciclagem do material. Então, eu só posso coprocessar um resíduo se ele não pode ser reciclável. A partir do momento que ele não pode ser reciclável e eu tenho uma fração energética que eu posso aproveitar ou uma fração mineral, eu procedo com coprocessamento como o processo seguinte da hierarquia de tratamento de resíduos. O coprocessamento, né, agora o 1B, né, o coprocessamento deve ser considerado como parte integrante do processo de gestão de resíduos. Então, dentro de uma unidade, a gente tem toda a gestão ambiental, a gestão de resíduos, e o coprocessamento ele tem que fazer parte desse processo. Aqui o terceiro tópico da diretriz 1 é que o coprocessamento deve estar alinhado com a Convenção de Basel, Convenção de Estocolmo e demais convenções internacionais. O que é a Convenção de Basel? Ela fala sobre o controle dos movimentos entre fronteiras de resíduos perigosos e o depósito, né? Um dos objetivos da Convenção foi promover o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos perigosos e outros resíduos internamente nos países, para que isso pode ser reduzido a sua movimentação. Já a Convenção de Estocolmo foi uma convenção com foco no controle em todas as etapas do ciclo de vida daqueles compostos que a gente chama POPs, poluentes orgânicos persistentes, né? Quando eu falo ciclo de vida, é desde sua produção, importação, exportação, uso e destinação final. Não sei se vocês sabem, mas os POPs são substâncias químicas que têm sido utilizadas aí como agrotóxicos para os fins industriais ou liberados de modo não intencional em atividades antropogênicas e possuem características de alta persistência, ou seja, não são facilmente degradadas pelo meio ambiente e são capazes de ser transportadas por longas distâncias pelo ar, água e solo, e de acumularem em resíduos gordurosos dos organismos vivos, sendo toxicologicamente preocupantes para a saúde humana e para o meio ambiente. No Brasil não é permitido, mas na Europa sim, e em outros países é possível fazer o coprocessamento de POPs, né, de poluentes orgânicos persistentes, agrotóxicos, materiais de indústria químicas e afins, se comprovado uma eficiência de destruição térmica de mais de 99,999%. Agora vamos aí para a diretriz 2 do GTZ, que é referente às emissões adicionais e impactos negativos na saúde humana, que devem ser evitados, tá? Então, o primeiro tópico aí, efeitos negativos da poluição no meio ambiente e na saúde humana têm que ser prevenidos ou mantidos ao mínimo possível. Então, eu não posso ter uma poluição maior do que o processo de fabricação de cimento em si. O coprocessamento ele tem que ser uma solução, ele não pode ser um problema, né? Não pode trazer um transtorno para as operações e também não causar impacto na saúde humana das pessoas que estão no dia a dia com o coprocessamento ou nas comunidades ao entorno também das fábricas de cimento. Aqui a diretriz 2B, que fala que as emissões atmosféricas pela queima de combustíveis alternativos em fornecimento não podem ser estatisticamente maiores do que as obtidas pela queima de combustíveis tradicionais. Então, conforme nós falamos antes, o coprocessamento não deve provocar uma emissão maior do que o processo de fabricação de cimento em si, tá? Ele não, todos os controles devem ser feitos, estudos, viabilidade, para avaliar esses pontos e não ter uma emissão maior do que a produção de cimento com o combustível fóssil, com o combustível tradicional. E aqui a diretriz 3, que a qualidade tem que permanecer inalterada. Vocês lembram que eu falei que o concreto feito do cimento, que foi fabricado num forno com uso de combustível alternativo, é exatamente o mesmo concreto feito do cimento
um forno só, rodando só com combustível fóssil, combustível tradicional. Então, o produto, né, o clinker, o cimento, o concreto, não pode ser usado para abatimento de metais pesados. Então, todos os controles têm que ser feitos para esses valores de metais pesados não serem superiores aos permitidos pelas normas e estarem em concentrações bem diluídas para não impactar na qualidade do produto principal nosso, que é o nosso carro-chefe, que é o cimento. O produto não pode ter qualquer impacto negativo no meio ambiente, lixiviação de solos, então tem que ter todo esse controle nas unidades operacionais onde esse produto está sendo armazenado. Ele não pode causar um impacto no ambiente ao entorno da fábrica. E aqui nós falamos do item 4, da diretriz 4, que as empresas que coprocessam têm que ser qualificadas, né? O que é isso? Possuir bons registros de conformidade e segurança, meio ambiente, possuir pessoas, processos e sistemas comprometidos para proteger o meio ambiente, saúde e a segurança, assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos, ser capaz de controlar as entradas do processo de produção e manter boas relações com o público e envolvidos em sistemas locais, nacionais e internacionais de gestão de resíduos. A quinta diretriz se refere à implementação do coprocessamento, ela tem que considerar circunstâncias nacionais. Então, os requerimentos específicos locais, eles devem estar de acordo com os regulamentos. Há estados no Brasil que possuem regras, leis mais rigorosas do que o imposto pela federativo. Então, se você tem uma planta nesses estados, você tem que seguir os requerimentos específicos daquela localidade. Às vezes, o município também pode ter uma restrição. Então, onde a planta está localizada, tem que estar seguindo todos os requerimentos locais. Além disso, fazer a implementação em etapas, permitindo o crescimento necessário de gestão e capacidade de manipulação de resíduos. E o coprocessamento deve ser acompanhado por outras mudanças no processo de gestão de resíduos no país. Antes de passar para o próximo tema, eu vou citar aqui algumas avaliações técnicas importantes que devem ser realizadas nas plantas antes de iniciar o processo de coprocessamento, né? Que é estudo de viabilidade de queima, a proposta de coprocessamento que é feita para o órgão ambiental, teste em branco, o teste de queima, planos complementares, armazenamento de resíduos, atendimento a emergências, treinamento de pessoal e análise de risco. Então é importante fazer essas avaliações técnicas para viabilizar o coprocessamento de forma segura, ambientalmente sustentável e promovendo a destruição térmica com eficiência, que é o objetivo principal. Agora eu vou falar um pouco dos resíduos proibidos, né, que são os resíduos de serviço de saúde, biologicamente contaminados, os resíduos domésticos não selecionados, aí quando eu falo não selecionados, que não passaram por uma triagem antes, então não seria o caso do CDR, que, por exemplo, combustível derivado de resíduo, ele passa por um processo de triagem, né? Os resíduos radioativos eu não posso receber, tampouco substâncias organocloradas, nem agrotóxicos, como eu falei, é um caso do Brasil, há países que permitem, caso garanta eficiência, altíssima eficiência da destruição térmica desses agrotóxicos, e substâncias explosivas também a gente não pode receber. Agora vamos falar sobre o tema de legislação, que é uma das considerações chaves para o coprocessamento. A indústria de cimento, como outros setores industriais, é estritamente regulamentada pela legislação nacional e internacional, bem como por procedimentos regulatórios relativos à proteção ambiental, saúde e segurança e qualidade dos produtos. São aplicadas regulamentações rigorosas e as instalações são operadas com base em autorizações emitidas pelas autoridades nacionais. As emissões são regularmente verificadas pelas autoridades. Por conseguinte, é necessária uma aprovação especial por parte das autoridades competentes para queimar combustíveis alternativos, devido aos potenciais riscos ambientais. No Brasil, nós temos algumas resoluções. Uma delas, a principal,
foi a CONAMA 264, criada em 1999, que dispõe sobre o licenciamento de fornos rotativos de produção de clinker para atividade de coprocessamento de resíduos. Tem uma CONAMA também, que é a 316, do ano de 2002, que ela dispõe sobre os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. E também a gente tem uma resolução CONSEMA, de número 002/2000, dispondo sobre o coprocessamento de resíduos em fornos clinker. Bom, gente, agora a gente termina aqui a segunda parte da apresentação. Como falamos que esse vídeo apresentaria os temas 1 e 2. Vocês podem continuar com a leitura e qualquer dúvidas, podem entrar em contato com a gente comentando aqui nessa postagem ou mandando por chat aí pelo Workplace, ok? Bons estudos, tchau, tchau. Agora vamos falar sobre o tema de legislação, que é uma das considerações chaves para o coprocessamento. A indústria de cimento, como outros setores industriais, é estritamente regulamentada pela legislação nacional e internacional, bem como por procedimentos regulatórios relativos à proteção ambiental, saúde e segurança e qualidade dos produtos. São aplicadas regulamentações rigorosas e as instalações são operadas com base em autorizações emitidas pelas autoridades nacionais. As emissões são regularmente verificadas pelas autoridades. Por conseguinte, é necessária uma aprovação especial por parte das autoridades competentes para queimar combustíveis alternativos, devido aos potenciais riscos ambientais. No Brasil, nós temos algumas resoluções. Uma delas, a principal, foi a CONAMA 264, criada em 1999, que dispõe sobre o licenciamento de fornos rotativos de produção de clinker para atividade de coprocessamento de resíduos. Tem uma CONAMA também, que é a 316, do ano de 2002, que ela dispõe sobre os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. E também a gente tem uma resolução CONSEMA, de número 002/2000, dispondo sobre o coprocessamento de resíduos em fornos clinker. Bom, gente, agora a gente termina aqui a segunda parte da apresentação. Como falamos que esse vídeo apresentaria os temas 1 e 2. Vocês podem continuar com a leitura e qualquer dúvidas, podem entrar em contato com a gente comentando aqui nessa postagem ou mandando por chat aí pelo Workplace, ok? Bons estudos, tchau, tchau.